O mercado de trabalho, cara, ele está muito exigente dentro da programação. Programador, mimimi, não tem espaço dentro do mercado. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Eu já adianto para você que esse vídeo ele vai ser um pouco longo e também um pouco pesado. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes este vídeo pode ser um pouco indigesto para algumas pessoas. Se você é uma pessoa que tem o estômago fraco para ouvir algumas verdades, recomendo que nem continue. Já pode parar agora o vídeo aqui. Mas se você quer realmente crescer dentro da programação, então fica comigo até o final, que você vai ouvir pelo menos 6 verdades que vão fazer você ter alguns insights de como ter realmente sucesso dentro do segmento de programação. Entenda o seguinte, essas 6 verdades que eu vou te passar não tem uma sequência hierárquica, ou seja, não tem uma sequência que você vai seguir. Vou te passar as 6, você as ouve e as aplica da forma que você bem quiser. Porém, a quarta e a sexta verdades, elas são verdades cruciais, que se você não aplicar, com certeza, mais que absoluta, você vai ter algum tipo de consequência que pode não ser tão boa para a sua carreira. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira grande verdade que você tem que saber. Enquanto programador, você nunca vai poder parar de estudar. Isso porque a tecnologia ela evolui de uma forma muito rápida, muito célere. E se você ficar parado no tempo, cara, você vai ficar desatualizado. Então, uma das formas que você pode se manter atualizado é frequentando fóruns, comunidades, ambientes físicos ou mesmo presenciais que tenha programação envolvida. Se você fica fora desses ambientes, não tem networking com outras pessoas de programação, você tende a ficar desatualizado muito rapidamente. Uma das dicas que eu sempre dou é que você, ao invés de seguir qualquer pessoa na internet, segue perfis que falam de programação, que falam de computação. Inclusive, lá nas minhas redes sociais, eu falo direto sobre dicas de programação para quem está começando na carreira ou para quem já está dentro da carreira de programador. Então, o endereço está aqui na tela e também na descrição. Me segue lá, com certeza isso já vai fazer um grande diferencial na sua carreira de programador. E dentro da dica 1, você tem que entender o seguinte, a todo momento a tecnologia ela se atualiza. Se você ficar afastado dessas atualizações por 4, 5, 6 meses, cara, com certeza mais que absoluta, você já estará alguns passos atrás do seu concorrente. E aqui não vou nem falar de outros programadores com esse termo, né? Não vou usar eufemismo, vou falar concorrente. Por quê? Quando você chegar no mercado de trabalho, você não vai ter só um outro programador, não vai ter um outro coleguinha que vai disputar a mesma posição que você. É um concorrente, ou é ele ou é você que vai assumir a posição de programador dentro de uma empresa, dentro de uma vaga de emprego. E se você achar que você vive no país das maravilhas, em que tem espaço para todo mundo, você pode acabar tendo algumas complicações lá na frente. Sim, a tecnologia é abrangente, ela vai aceitar muitas pessoas, mas só que uma coisa é fato, só as melhores que vão conseguir ter sucesso. Se você não estiver entre as melhores e achar que vive no país das maravilhas e que todo mundo tem o mesmo nível e a mesma oportunidade de conseguir a mesma vaga, você vai ter cometido um dos maiores erros dentro da sua carreira. Repito, o mercado sim é abrangente e cabe muita gente lá dentro, mas só os melhores conseguem se destacar. Verdade número 2. Você deve focar em linguagens de programação que se complementem entre si, seja em plataformas distintas ou dentro do mesmo segmento. Por exemplo, se você vai ser um programador full stack, e eu tenho vídeos aqui no canal onde eu explico o que é um programador full stack, confere todos os vídeos que eu falar para você. Vão aparecer aqui nos cards e estarão também disponíveis na descrição para que você veja depois. Você não precisa parar esse vídeo para assistir. Confere depois. Veja só, se você é um programador full stack, então entende-se que você domina uma linguagem de programação front-end, uma linguagem back-end, você domina HTML, CSS e também banco de dados, seja relacional ou não relacional. Também tenho vídeos aqui no canal onde explico direitinho o que é cada um desses tipos de banco. Então não adianta você querer aprender todas as linguagens. Você tem que usar linguagens que se complementam entre si. Ou então, no máximo, conhecer linguagens que atendem plataformas distintas. Por exemplo, uma linguagem para ambiente web, uma linguagem para ambiente mobile, uma linguagem para ambiente desktop. Porque o cara que conhece 14, 15, 20 linguagens de programação e se diz programador de todas essas linguagens, na verdade o cara não programa nada. Coloca na sua cabeça. Quem diz que faz tudo, no final não faz nada. Então, é melhor você ter no seu currículo, no seu portfólio, escrito lá que você é programador
JavaScript, ponto. Ou programador PHP, ponto. Ou programador C#, ponto. Ou então você não colocar que você é programador multitarefa, porque você não vai conseguir programar em 14 linguagens da maneira eficiente. E eu já vi casos recentes de pessoas que falavam: eu programo na linguagem A, B, C, D, listou 14 linguagens dentro do currículo. E aí veio para um teste de lógica de programação e parou no teste. Ou seja, como que uma pessoa que domina 14 linguagens de programação é barrado no teste de lógica de programação, algo que é visto muito antes do cara lidar com a linguagem. No mínimo isso é estranho. Ou seja, a pessoa focou tanto em conhecer um monte de linguagem que esqueceu da base, que é aprender a lógica de programação, porque a lógica de programação é a base para que você programe em qualquer linguagem, não importa qual seja. Mas você não tem como conhecer a linguagem de forma profunda sem passar pela lógica. A pessoa que faz isso, ela está indo na contramão. E aí vai chegar no mercado de trabalho, ela vai bater e voltar. Simples assim. E já que eu falei da lógica de programação, aqui na descrição, e primeiro comentário fixado, tem um link para o meu curso de lógica de programação. Um curso casca grossa, o negócio é punk de verdade. Só o cara que quer aprender a programar de forma profunda, sem mimimi, sem nhenhenhen, sem lero-lero, só esse tipo de cara que vai conseguir realmente finalizar o curso de lógica de programação Logicamente Pro. Motivo: o curso tá muito punk, muito pesado, muito conteúdo, muito denso, e só os caras que realmente tiverem o intuito de serem os melhores do mercado vão entrar e conseguir ir até o fim. Mas fica tranquilo, embora o curso seja pesado, a minha didática dentro do curso, ela, modéstia à parte, é uma das melhores que você vai achar na internet, então você não vai ter dificuldade em caminhar passo a passo. Você só não pode querer encarar o mercado de programação sem ter dominado lógica de programação. Então confere, o link do curso está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então se liga, compensa muito mais você dominar lógica de programação do que 15 linguagens ao mesmo tempo, porque dominando a lógica fica fácil de você entender a dinâmica das linguagens. Mas se você querer dominar as linguagens, primeiro que vai ser praticamente impossível durante a sua vida útil aqui na Terra, dominar 15 linguagens, praticamente impossível. E se você quiser se focar a dominar essas 15 linguagens sem saber a lógica, com certeza absoluta você vai cometer o seu segundo grande erro dentro da carreira de programação. Terceira grande verdade: quando você ingressar no mercado de trabalho, você vai sempre começar como programador júnior, mesmo que você receba algum outro título dado pela empresa. Para o mercado de programação, você vai começar como um júnior. Ninguém começa como um pleno, ninguém começa como um sênior. Mas eu aprendi lá na faculdade, fiquei 5 anos na faculdade. Ok, então você vai começar como júnior. Você não vai mudar o seu nível de programação mesmo tendo 5, 10, 15 anos de faculdade. Por quê? O nível de programação ele só muda quando você tem experiência prática no mercado. A menos que você tenha desenvolvido na sua faculdade projetos reais e aí você tenha adquirido experiência nesse meio tempo, a menos que seja essa a situação, você vai entrar como júnior. Já expliquei bastante sobre isso nesse outro vídeo que está nos cards. Confere depois e você vai entender todos os níveis e as etapas necessárias para você migrar de um nível para o outro dentro da programação. Verdade número 4. E essa daqui é uma das mais pesadas que você tem que se atentar muito profundamente. Inclusive, se você ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento de você clicar em curtir e assim o YouTube percebe que o conteúdo é relevante o suficiente e passa a entregá-lo para outras pessoas que, assim como você, querem saber como se dar bem dentro do mercado de programação e precisam ouvir essas 6 verdades. Marca bobeira não, clique em curtir. Quarta grande verdade: programador mimimi não tem espaço dentro do mercado. O mercado de trabalho, cara, ele está muito exigente dentro da programação. Ele vai requerer que o programador tenha várias skills. Ele tem que conhecer várias áreas. Eu digo isso não só dentro da programação. Ele tem que conhecer várias áreas que rodeiam a programação. Contato interpessoal, uma boa fluência, uma boa comunicação, uma boa escrita, cuidado com os errinhos de língua portuguesa. Você em algum momento vai ter que conversar com os clientes e se você não tiver uma fluência da língua portuguesa, você vai cometer gafes e esses gafes podem custar o seu serviço. Fluência, inclusive, da língua inglesa. Se você tem muita dificuldade no inglês, então é necessário que você tente se aprimorar
no inglês. Na internet você acha N aplicativos gratuitos, alguns inclusive, que você consegue aprimorar o seu nível de inglês. O que você não pode é se contentar em ser meramente um programador. O cara que só se contenta em ser um programador, ele é só um escrevedor de código, então ele tem a tendência a ser só mais um dentre milhares dos programadores que estão com o currículo na mão, procurando uma oportunidade e nunca acham. Porque o mercado de trabalho, cara, sendo bem sincero contigo, ele é cruel. Só os fortes sobrevivem. Novamente, se você acha que vive no país das maravilhas e que tudo sempre vai dar certo para você, tem uma má notícia. A gente não vive no país das maravilhas. Então as coisas em algum momento vão se descarrilhar. E se você não for casca grossa o suficiente para segurar o tranco, tu vai perecer. Eu estou te avisando que você precisa ser casca grossa. Você precisa parar de mimimi. E lá na frente, se você perecer, não vai ser por falta de aviso. E na boa, cara, no mercado de trabalho, na vida real, não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou é 8 ou 80, ou 0 ou 1. Ou você é o cara que vai chegar lá, encarar os problemas e resolver a situação, ser o cara top de linha, ser o Jedi das galáxias aí, ou você vai ser só o cara que vai ficar com mimimi, inclusive chegando aqui nos comentários falando, ah, mas eu discordo. Tá bom, então discorda, filho, você pode ter a sua opinião. Isso não vai fazer com que você consiga ter uma vaga de emprego. Isso não vai fazer com que você se destaque. Então, programador mimimi não tem espaço dentro do mercado de trabalho. E eu sei, isso pode ter parecido um pouco pesado, né? Mas só que o nível do canal é nessa pegada. Aqui no canal eu não falo coisas utópicas. Falar que você vai ter sucesso mesmo que não se dedique, que vai ter sucesso a curtíssimo prazo. Aqui não, aqui no canal a gente vai numa pegada muito mais realista. Novamente, País das Maravilhas não existe. E se você curte esse tipo de conteúdo que vai na lata contigo, então não marca bobeira, não dorme na selva. Já clica aqui no botão para se inscrever, ativa as notificações, porque eu sempre tenho conteúdos nessa mesma pegada. Falando a real para você não ficar iludido achando que entrar na programação vai mudar a sua vida da noite para o dia. Não é assim que acontece, e se esse conteúdo te agrada, se inscreve aí. Verdade número 5. Se você ficar lidando só com microprojetinhos fictícios, algoritmos curtinhos só para testar, algoritmos de criança, você será o eterno bebezão da programação. O fácil vai sempre gerar algo fácil. Então, se você testa algoritmos curtinhos, o seu crescimento intelectual enquanto programador vai ser curtinho. Então, você precisa aprimorar a sua capacidade intelectiva de programador. Você precisa, obrigatoriamente, se colocar em desafios que vão bater de frente contigo e vão testar a sua capacidade. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo especificamente sobre projetos que você pode tentar fazer para se desafiar. Dá uma conferida, tá nos cards e na descrição. Verdade número 6. Se você estudar só como um passatempo, você vai patinar e nunca vai ter sucesso. Quando eu falo estudar, estou falando de pessoas que estão na faculdade, estou falando de pessoas que estudam por conta própria. Ah, mas o cara que está na faculdade, está lá, chegou o dia da prova, ele vai lá e cola na prova. Cara, você está só fazendo um suicídio intelectual ao invés de usar a prova como uma forma de testar o seu conhecimento. O cara que cola na prova, ele não merece sequer ser digno do título de programador, porque ele teve preguiça o suficiente para tentar bolar estratégias, às vezes até mirabolantes, para conseguir colar na prova, ao invés de usar essa mesma lógica e essas técnicas mirabolantes para estudar e aprender o conteúdo. Ou se você é um cara que entrega as coisas de qualquer jeito, faz assim que tá bom, o que importa é que funciona. Não é o que importa que funciona, tem que funcionar da melhor forma, tem que funcionar da maneira mais eficiente. Mas faz o algoritmo grande mesmo, coloca um laço dentro de um laço, que vai ficar de boa. Não vai, cara. Um laço dentro de um laço, às vezes, pode ficar na complexidade de n elevado a n. Ou seja, você vai ter um processamento muito longo. E isso vai fazer o seu software ficar lento. Então não é fazer por fazer. Não é fazer de qualquer forma e o que importa é que funcione. Tem que funcionar sempre da melhor forma possível. Ou você faz isso, ou você é só um escrevedor de código, você não é um programador. E ainda tem aquela galera que desiste logo no começo, seja na faculdade, seja no dia a dia, seja no curso que está fazendo na internet. O cara pegou o primeiro impasse, tenta lá meia hora, 40 minutos e desiste.
Mano, se você desiste, isso só prova que você não tem capacidade de continuar no segmento de programação, porque esse impasse durante o seu processo de aprendizagem, ele está acontecendo agora, mas ele vai acontecer durante toda a sua carreira de programador. Ah, professor, mas não tenho tempo de estudar, eu tenho muitos afazeres, eu não consigo me dedicar. Então, talvez a programação, a computação não seja o melhor segmento para você. Talvez compense você escolher algum outro segmento que exija menos esforço intelectivo da sua parte para poder executar as tarefas. Então, talvez compense você ir para alguma outra área mais fácil que se adeque ao seu nível de tentativa e esforço, porque na programação você sim vai ter que se esforçar muito para conseguir estar em alto nível. Porque programador mediano, a internet está cheia. Eu estou falando isso porque no Logicamente Pro o nível de estudo é pesado. Eu cobro lá dos meus alunos no nível punk de verdade. O cara, ele consegue terminar o curso, mas ele precisa ter uma dedicação muito afincada. Só que só sai do Logicamente Pro programadores formados com um nível alto, ou seja, é o cara que está pronto para encarar o mercado de trabalho e passar em qualquer tipo de desafio, porque o Logicamente Pro é punk. Novamente, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Queria te convidar para ser o meu aluno e aprender a programar de verdade, aprender a programar como gente grande. Algoritmo de criança, a gente não faz lá não, a gente faz algoritmo de gente grande. Por fim, para complementar esse tipo de assunto, estou deixando esses 2 vídeos aqui do lado, confere, vão com certeza te agregar muito mais conteúdo e conhecimento nessa mesma área. Um grande abraço e que a força esteja com você.